Irmãos, o que Deus quer? Por que Deus quer tanto essa edificação? Por que Deus quer essa casa de Deus? Irmão, pensa um pouquinho você. Em primeiro lugar, você pode, na viagem, nas férias, ter ido para um bom hotel. Você passa vários dias nesse bom hotel, com todo o serviço no restaurante, nos quartos, camareira, né? Lençóis limpos, toalhas lavadas, tudo, né? E você vive bem no hotel, mas depois de alguns dias você se cansa. Você quer voltar para sua casa. Ainda que a sua casa seja uma casa humilde, né? Com menos condições de conforto do que o hotel que você passou as férias, mas você quer ir para casa. Por que você quer ir para casa? Hein? Por que você quer ir para casa? Porque ali está o seu lugar. Ali está onde você se sente à vontade. Ali você faz a sua vontade acontecer, né? Então, irmãos, é um ambiente. Então, certamente, irmãos, Deus não está preocupado com esse edifício físico. Deus está preocupado, irmãos, ainda mais, Ele não está limitado ao tempo e espaço, nem ao mundo físico. Com Deus, irmão, é um mundo espiritual, é um mundo celestial. Portanto, irmãos, o que importa é o ambiente da sua casa, ambiente da sua casa, onde você tem a sua caminha, onde você tem as suas próprias coisas, você, né, muda de lugar as suas coisas do jeito que você quer, não é isso? Você decora do jeito que você quer, você usa a sua casa do jeito que você quer, você tem os seus filhos, você tem seu marido, esposa, você está vivendo aqui. Essa é a sua casa. Você sente à vontade. É ou não é? Então, Deus quer se sentir à vontade. Só que a casa dele, irmão, é feita por elementos vivos, nós. Já pensou, ele habitando em nós, que somos a sua casa, que lhe dá esse ambiente que ele sente à vontade, e de repente, irmãos, ele encontra resistência em nós. Ele encontra opiniões diferentes a dele. Irmão, ele não sente em casa, não se sente em casa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus quer trabalhar em nós de tal maneira, nos edificar de tal maneira, irmãos, nós damos para ele esse ambiente totalmente da casa dele. Por isso aqui fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Irmão, é isso que Deus quer? Todos nós somos o quê? Somos favoráveis a fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, essa vida precisa crescer em nós. E se essa vida não crescer em nós, Deus ainda não pode sentir a vontade. Ele encontra alguma oposição em mim, né? Ainda no meu homem natural quer fazer outra coisa. Deus não se sente à vontade, então não é a sua casa. Por isso, irmãos, vamos dar para o Senhor cada vez mais essa habitação de Deus no Espírito. E o segundo ponto, irmãos, que eu queria falar da casa de Deus, é porque Deus quer um serviço para Ele. A casa de Deus é um lugar onde serve a Deus. O templo do Antigo Testamento era a casa de Deus. Essa casa, na casa de Deus, funcionava o quê? Funcionava o sacerdócio. Não é? O templo é para o sacerdócio. O templo não vive só de templo, vive o funcionamento dos sacerdotes. Então, irmãos, por isso que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, né? Eu ainda li que o Senhor nos comprou com seu sangue. É para quê? Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus quer um sacerdócio. Nós somos a casa de Deus, mas nós somos ao mesmo tempo um sacerdócio. Nessa casa, irmão, não só Deus faz a vontade, mas todos servem a Ele. Deus é servido por nós, né? A vontade de Deus é feita, né? Quando Deus suspira, como Davi suspirou, os servos dele sabem já o que fazer. Então, todos os servos dele, irmãos, estão servindo ao Senhor, fazer tudo que o Senhor quer fazer, né? Então, irmãos, é isso que Deus quer, tá? E Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão o quê? Serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, aqui está se referindo aos vencedores. Muito provavelmente, irmãos, os vencedores vivos hoje sairão daqui, ó. Essas conferências, essas palavras, podem ser um pouco difíceis para alguns entenderem. Mas, irmãos, nós estamos no curso preparatório para vencedores. Eu acredito, irmãos, muitos vencedores serão produzidos aqui. Com essa palavra, né? Deus quer os seus sacerdotes servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, não é isso? E também Ele quer os reis, reinando juntamente com Cristo. Então é sacerdócio e reis, né? E na eternidade futura, em Apocalipse 21, versículos de 1 a 3, essa casa de Deus aparece, a habitação de Deus aparece, mas não é habitação física. Irmão, não sei se vocês entenderam que nós não estamos preocupados com o templo físico. Deus também não está preocupado. Esse templo físico, esse lugar físico, irmãos, para que nós podemos viver, né, fazer a vontade de Deus, usando esse templo físico, ele não é o principal. Ele é apenas um acessório para possibilitar, por exemplo, essa conferência acontecer aqui. Não é isso? E, por exemplo, casa de adolescentes. A casa de adolescente. Quando a gente fala casa de adolescente, não se refere à casa que alugamos, mas se refere ao ambiente, se refere aos adolescentes. Então, irmãos, não é o templo físico. Infelizmente, irmãos, no tempo da igreja em Sardes, se deu muito valor para templo físico. E também no tempo da Tiatira, são templos suntuosos. Mas, irmãos, nós construímos, né, construímos edificação, não é pela edificação em si, é para o funcionamento, é ou não é? A estância, nós estamos hoje fazendo mais obras ali, para melhoramento, para melhorias, para ter mais espaço. Irmão, não é para criar monumentos entre nós e construção, é para utilidade. É para fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, o templo para nós vale nada, mas é o funcionamento, é o seu sacerdócio, o que produz, né? Então tem que produzir sacerdotes e tem que produzir reis. Esse lugar aqui tem que produzir sacerdotes, produzir reis, tá? E no final, irmão, vai produzir o quê? Versículo 1, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Né? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que é esse tabernáculo de Deus com os homens? Esse edifício, essa casa de Deus que está sendo edificada,
com pedras vivas que somos nós. E no final, irmão, tudo isso vai resultar em quê? Em tabernáculo de Deus com os homens. Aí ele vai falar, Deus habitará com os homens. Como é que é? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Essa última frase, eu gosto da tradução da versão da Bíblia de Jerusalém. Ali diz assim, e ele, referindo-se a Deus, e ele, Deus com eles, tudo separado por hífen, é um nome composto de Deus, Deus com eles, tá? Será o seu Deus. Olha, Deus, nós e Deus, nós como o edifício de Deus, nós como a casa de Deus, a edificação de Deus, essa edificação vai resultar em que Deus e nós nos tornamos uma coisa só. Deus com eles. Então não é que Deus quer um edifício bonito por fora, é uma edificação nós com Deus, e nós, entre nós e nós com Deus. É isso que Deus está produzindo, né? Graças a Deus, e